While I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. O Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um extenso documento de 541 páginas intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden. O caso do Brasil. Conforme estes documentos foram revelados, o brasileiro não perdeu tempo. Já elegeu Elon Musk como salvador da nossa pátria. Este patriota aqui, por exemplo. No relatório, o ministro mandou o X suspender ou remover cerca de 150 contas da plataforma, especificamente referentes a críticos do governo. Tem coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir? Mr. de Moraes is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. Imagine viver em uma cidade sucumbida pela corrupção, enraizada na polícia e nas instituições governamentais. As ruas estão cobertas pela criminalidade e violência urbana, dominadas por facções e organizações criminosas. A desigualdade social totalmente desenfreada, onde claramente vemos uma pequena elite desfrutando da riqueza e privilégios, enquanto a maioria da população vive na pobreza. E a cereja do bolo, a falta de confiança na justiça. Mas eis que aparece um herói, bilionário, filantropo, defensor da liberdade de expressão, contra os abusos governamentais e censura, o famoso Bruce Wayne. Ops, Elon Musk. E se você pensou que eu estava falando sobre Gotham City, está totalmente errado. Estou falando do Brasil. A única diferença entre Brasil e Gotham é que Gotham tem o Batman e nós não temos ninguém. Ou será que temos? O povo gosta. É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. O Brasil não precisa de herói. Ele precisa de educação, saneamento básico, segurança, atendimento médico decente e poder de compra. Devido à ausência dessas questões, fica muito fácil de manipular o povo com discursos populistas, discursos de picanha e que o pobre comerá carne novamente. E não é à toa que vemos diversos brasileiros idolatrando políticos, bilionários, atores e influencers, seguindo-os cegamente. Conforme estes documentos foram revelados, o brasileiro não perdeu tempo. Já elegeu Elon Musk como salvador da nossa pátria. Este patriota aqui, por exemplo, pintou o seu carro de verde e amarelo e colocou Elon Musk, salvador da pátria. E sabe o que é pior? Ver que uma pessoa plotou todo o seu carro com uma foto do Elon Musk escrito Salvador da Pátria. Depois que assisti o vídeo do Nando Moura falando sobre Elon Musk versus Alexandre de Moraes, percebi como o brasileiro é tão dependente de uma imagem representativa, um herói que vai salvar-lhe de todo o mal que o aflige. E por isso, te faço um questionamento: será mesmo que Elon Musk é um gênio benevolente e vigilante da liberdade de expressão, ou está agindo dessa forma visando somente lucro e interesses pessoais? E se esse cenário continuar, aonde nossa liberdade de expressão vai parar? A ditadura militar foi um dos períodos mais tristes no Brasil, devido às suas torturas, desaparecimentos e, claro, a censura. O principal objetivo da censura era calar seus opositores e fazer com que qualquer mensagem que fosse contrária aos seus interesses não fosse amplamente divulgada. Que bom que isso daí não acontece nos tempos atuais, né? Para contornar essas atitudes deploráveis, os artistas da época utilizavam de codinomes e pseudônimos para que assim comunicassem sua perspectiva para as demais pessoas sem que fossem perseguidos. Assim como ocorreu no passado, vemos isso acontecendo atualmente. Pessoas precisando se exilar do país porque expressaram opiniões contrárias ao ministro do STF,
Alexandre de Moraes, que por ordem da Justiça solicitou que seus perfis fossem bloqueados na rede social X, antigo Twitter. Pessoas como Alan dos Santos, Monark e Ludmila Lins Grilo. E por consequência das ações de Alexandre de Moraes, Elon Musk ameaçou descumprir decisões judiciais brasileiras e reativar os perfis bloqueados, além de fazer ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, acusando-o de censura e de ameaçar prender funcionários da rede social no Brasil. Mas antes de falar sobre Alexandre de Moraes e seus atos, preciso que você entenda uma coisa. Aliás, três. Essas três coisas deveriam garantir a estabilidade e justiça em nosso país. E se fossem aplicadas da maneira correta, não haveria esse mar de corrupção. Para isso, vou te contar uma história. Conheça agora os três poderes do Brasil. Imagine que você mora em uma casa com sua família. Nessa casa, há 3 irmãos mais velhos, cada um responsável por uma parte importante do funcionamento do lar. O primeiro irmão, chamado executivo, é como o chefe da casa. Ele toma as decisões principais, como quando comprar mantimentos, organizar as tarefas domésticas e cuidar das finanças da família. O segundo irmão, legislativo, é como o conselho familiar. Ele discute e decide sobre as regras da casa, como horários de estudo, tempo de lazer e como lidar com situações complicadas. O terceiro irmão, judiciário, é como o juiz da família. Ele garante que as regras sejam seguidas e resolve conflitos entre os membros da casa. Se alguém quebrar alguma regra ou houver desentendimentos, é ele quem decide o que fazer. Então, para que a casa funcione bem, é importante que os 3 irmãos trabalhem juntos e se respeitem. O executivo precisa administrar a casa de forma responsável. O legislativo deve fazer leis que beneficiem todos os membros da família. E o judiciário deve garantir que todos sejam tratados de forma justa. Se um dos irmãos abusar de seu poder ou tentar dominar os outros, a harmonia da casa será comprometida. Como pôde ver, a função do terceiro irmão, o judiciário, era ser o juiz da família, assim como Alexandre de Moraes. Ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é responsável por interpretar e aplicar as leis. Sua função é estabelecer o cumprimento das leis e julgar quem está certo ou errado em caso de conflitos com base na legislação e Constituição vigente. E de forma resumida, vou te mostrar no vídeo que mostra a questão dos documentos que falavam que Alexandre de Moraes extrapolaram os limites da Constituição e quais foram os atos de bloqueio. Então são postagens censuradas do UOL, até de Sleep Giant, Monark, Renata Barreto, só porque estava falando que Lula é um socialista e tudo mais, ou seja, extrapolou e muito. Você, assim como eu, quer que algo seja feito. É ou não é verdade? Algo dentro da lei aconteça, mas que isso seja investigado. Você não quer que isso aconteça? Você não quer que algo de prático aconteça ou você quer que fique só com discursinho de Twitter, postagenzinha? Não. Você quer, inclusive, um pedido de impeachment, não é verdade? E um pedido de impeachment só pode ser pavimentado por uma CPI. Com base nas informações, você acha que o ministro do STF está correto em bloquear esses tipos de comunicações? E se isso perdurar por mais tempo, acha que teremos voz e opinião? Dessa forma, te convido a ver como será nosso futuro sem a liberdade de expressão, evidenciada da maneira mais pura no livro 1984. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Essas são as frases do partido, liderado pelo Grande Irmão. A história do livro mostra como era uma sociedade dominada pelo totalitarismo, onde toda ação era vigiada através das teletelas e microfones escondidos. Bastava um sussurro mais alto que a tela captava. Cartazes do Grande Irmão informando: "O Grande Irmão está vigiando você", em todos os postes na rua. E sem contar a temida polícia do pensamento, que poderia bisbilhotar, invadir a sua casa a qualquer momento e te levar ao Ministério do Amor, considerado o mais temido. A polícia do pensamento é uma ferramenta de controle extremo usada pelo governo totalitário do partido em Oceania. Consiste em manipular a linguagem e o pensamento das pessoas para garantir a lealdade absoluta ao regime e eliminar qualquer possibilidade de oposição. O partido exerce controle sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos, incluindo o que podem pensar e dizer. A política do pensamento envolve o uso da novilíngua, uma língua modificada
camada que limita o pensamento e a expressão, tornando impossível formular ideias que possam ser consideradas subversivas ao governo. As pessoas vivem um estado de medo constante, com a possibilidade de serem presas, torturadas ou até mesmo vaporizadas. Caso desafiem o governo ou expressem opiniões consideradas perigosas, o ambiente é sombrio e desolador, com escassez de recursos e uma atmosfera de paranoia generalizada. Os indivíduos são constantemente induzidos a aceitar a versão oficial da realidade, mesmo que contradiga seus próprios sentidos e experiências. Consegue entender onde que eu quero chegar? Esse pode ser o futuro do Brasil, e a cada dia que passa, vamos percebendo as semelhanças com a atualidade. Agora que te mostrei como será nosso futuro, vou te mostrar os verdadeiros objetivos de Elon Musk com toda essa polêmica. Elon Musk tem o objetivo de lucrar, de forma que a imagem dele seja repercutida pelo Brasil, assim como as empresas dele, introduzindo seus produtos mais facilmente em nosso país. E tenho certeza que ele não será o salvador da liberdade de expressão. Apesar da exposição dos atos com os documentos e toda a polêmica gerada em cima dos seus ataques, Elon recuou e o X cumprirá todas as ordens do Supremo, evidenciando que nada acontecerá. A única forma, seguindo a Constituição, seria a criação de uma CPI, através dos senadores contra os abusos do STF. E isso afeta todos nós, principalmente criadores de conteúdo, como eu. Um dos pilares de subsistência dos criadores de conteúdo é a opinião, visto que eles utilizam dela para expressar seu ponto de vista, orientar pessoas com suas informações e gerar conexão com quem os assiste. E isso me lembra um e-mail do Abraham e uma newsletter que ele fala: existe um pensador chamado Voltaire que um dia disse: posso não concordar com nenhuma das palavras que dizes, mas defenderei até a morte teu direito de dizê-las. Dessa forma, a pessoa tem o direito de se expressar da maneira que quiser. No entanto, ela deve saber que haverá consequências caso ela tenha uma fala criminosa e que será julgada por tal ação. Porém, toda forma de privação de liberdade de expressão é censura. A cada dia que passa, vejo que está cada vez mais difícil para se expor na internet, ter mais tato para falar sobre assuntos polêmicos e o governo entender como crítica ou oposição. O medo de ser perseguido, preso e sumir, assim como ocorria na época da ditadura em 1964 e como acontece no livro 1984. Tudo isso molda como será nosso discurso e diminuindo cada vez a nossa autenticidade, dificultando na conexão com pessoas que têm um pensamento parecido com o nosso, limitando o nosso alcance e geração de valor para diversas outras pessoas. E quando esse medo entra em ação, entramos em um conforto criativo, que faz com que evitemos de falar sobre assuntos controversos e sensíveis a quem possa atingir. Diminuindo a geração de valor, como no meu caso, o exercício de pensamento crítico, sem essa virtude, a população ficará cada vez mais burra e suscetível a aceitar qualquer tipo de discurso, com a idealização de sempre depender de alguém para o salvar, como o Batman da realidade, ou esperar que as propostas de governo sejam vigoradas e nos dê as migalhas que eles tanto prometeram. A melhor maneira de não ser facilmente manipulável é através do conhecimento, visto que, através dele, você consegue ter um pensamento crítico e analisar os fatos que você recebe em seu cotidiano, podendo destilar, refletir e julgar o que realmente faz sentido e que possa ser absorvido, para que você construa a sua verdade absoluta sobre determinado assunto e não se torne massa de manobra de qualquer pessoa. E para começar nosso exercício de pensamento crítico, vou te mostrar a verdade sobre o Dr. Enéas, um gênio que teve sua reputação assassinada pela mídia e que, se tivesse ganhado as eleições, teria mudado muito a nossa realidade. Agora, se você tem o interesse de fazer parte do movimento e criar vídeos profissionais com a sua perspectiva única e falando sobre assuntos que tem interesse, assim como eu, clica no link da descrição que eu te ajudo. Aqui é o Gabs e que a verdade seja dita.